Obrigado, Ricardo. Então, vamos ouvir agora o André. Alô, som. Bom dia a todos. Queria começar a minha fala parabenizando o presidente Bruno Hoffmann pelo brilhante evento, pela qualidade dos painéis que foram expostos aqui ontem. E é muito importante esse compartilhamento de informação com todos vocês, porque, como começou meu amigo Ricardo Amado, essa profissão do marketing político que foi duramente atacada, ela é extremamente importante para a vida pública e é um papel muito relevante esse que a gente representa na sociedade. A gente tem muita responsabilidade. E essa responsabilidade, ela faz com que a gente tenha cada dia mais que aperfeiçoar a qualidade do nosso trabalho. Então, na minha fala aqui, eu vou abordar a questão desse nosso painel que diz respeito às novas mídias que hoje que são apresentadas para a gente hoje em comparação à TV e ao rádio, né? Bom, hoje a comunicação, ela não se divide em comunicação offline e online. Hoje a gente tem a comunicação da campanha. E é muito importante que a gente, nessa comunicação da campanha, a gente consiga superar o maior desafio de todos, que é o quê? A integração desses meios de comunicação. Como a gente consegue integrar essas plataformas de comunicação. É muito difícil para os profissionais, todos vocês são profissionais de comunicação, conseguir integrar o que você fala na televisão, o que você fala no rádio, o que você fala nas mídias sociais, o que você fala nas ações de PR, o que você faz no campo. Esse é um grande desafio de todas as campanhas. Por quê? Dada a velocidade da informação, a conectividade das pessoas, e porque, principalmente, o eleitor, o cidadão, ele deixou de ser um telespectador, ele passou a ser um agente ativo na comunicação. O telespectador, que antigamente era impactado por uma comunicação de 30 segundos no rádio ou na TV, ele hoje está empoderado. Ele, estando empoderado, o que acontece? Ele faz parte do processo de comunicação. Ele compartilha informação, ele busca informação em vários meios e ele edita a informação e multiplica a informação. O maior desafio de nós, profissionais do marketing, é como a gente consegue fazer com que essa informação que ele busca, ela tenha sinergia em todas as plataformas. Esse é o grande desafio de todas as campanhas. Eu acho que algumas campanhas esse ano tiveram sucesso nisso. Então, a gente não pode nem falar aqui hoje, porque vários profissionais que tiveram ontem aqui são amigos nossos, mas, infelizmente, algumas campanhas com muito dinheiro, com muita estrutura, não tiveram sucesso, e aí tem uma série de teses sobre isso. Mas, principalmente, ao nosso ver, a grande questão é posicionamento. Posicionamento é a questão mais importante para todas as campanhas. Um posicionamento claro, objetivo, e consiga passar para a opinião pública, com clareza, com objetividade, com assertividade, a mensagem central da campanha. Fazer com que isso chegue aos canais de comunicação da forma correta é o grande desafio de todos nós. Acho que a pergunta que a gente precisa responder é como integrar essas plataformas, que tipo de profissionais a gente precisa na campanha, porque com as redes sociais nós temos uma velocidade na informação, um processo de combate à fake news, um processo de produção de conteúdo dinâmico e uma dispersão, às vezes, de alguma informação que você tem, a princípio, muito bem controlada e, de repente, num evento, numa caminhada, alguma coisa, o teu candidato fala alguma coisa que sai do controle e você acaba tendo que gerenciar uma crise. Esse realmente é uma questão que mudou muito dentro dessa dinâmica, quando você tinha antigamente só uma ação ativa, onde o telespectador ele era passivo, ele ficava refém do que você falava. Hoje você não tem mais isso, você tem um cidadão ativo
e muito partícipe do processo eleitoral. Bom, falando sobre o consumidor no poder, né? Então, consumidor, cidadão, eleitor, né? Esse empoderamento faz com que nós precisemos proporcionar para o consumidor, tanto na iniciativa privada como numa campanha, uma boa experiência. Então, tudo aqui é experiência, né? Então, hoje, vocês estão aqui porque a experiência do painel que vocês assistiram ontem, aqui propiciado pelo CAMP, foi importante. Reuniram bons profissionais, o tema era relevante, o momento é importante, então a experiência de todos nós é uma experiência gratificante. Você tem que tentar fazer com que essa experiência se traduza na campanha eleitoral, que é um enorme desafio para todos nós. Como que a gente consegue fazer isso dentro de uma campanha? Proporcionar experiências dentro de uma plataforma integrada de comunicação. Então, essa jornada do eleitor, que é impactado todo dia por diversos meios de comunicação, então, hoje a gente assiste a televisão com o celular do lado, acessando o computador, com o tablet do lado, a gente está muito exposto à informação que você vê na televisão, você checa na internet, você compartilha com o teu amigo, você edita, então você está muito exposto a uma informação que pode ser fake, pode não ser fake, mas você está partícipe do processo e você precisa ter uma velocidade de resposta na campanha muito mais rápida do que você tinha antigamente. O que mudou para nós hoje é a velocidade de resposta nessa plataforma hoje que é multimídia. Bom, aqui o que a gente acha importante nesse pinball interativo, né, a gente chama de fliperama interativo, onde você é impactado de várias formas, com muita velocidade, é o quê? Como eu disse antes, é ter uma resposta muito rápida. Ter uma resposta, mas uma resposta que obedeça a um alinhamento de comunicação, que obedeça à estratégia que foi defendida no início da campanha. Então, com a velocidade das mídias sociais, por exemplo, um problema que a gente enfrenta está nos debates. Antigamente, a gente fazia debate como? Você fazia o debate e acompanhava o debate com grupos de discussão ao longo do processo do debate, ia passando informação para dentro do estúdio, durante o debate, sobre posicionamento, assertividade e estratégia, né? Hoje, o que acontece? Com o monitoramento em rede social, você tende a querer dar uma resposta muito rápida porque você viu na rede algo que possa ser relevante. Qual é o problema que isso traz para as equipes de comunicação? É importante você integrar a equipe de monitoramento com a equipe de pesquisa da campanha, porque, às vezes, os profissionais da área digital, eles tomam como verdade a questão do monitoramento da informação e querem dar uma resposta muito rápida ao processo. Isso, às vezes, não é bom para uma campanha. Na maioria das vezes, não é bom para uma campanha. Então, você precisa ter o discernimento que, nas redes sociais, você fala para alguns públicos segmentados. E você tem que ter o quê? Você tem que ter um grupo de pesquisa para que você consiga ter agilidade para juntar essas duas informações e saber o que você pode falar no processo de um debate. Porque você pode incorrer num erro de responder algo num debate que você não deveria responder, porque você tem no teu monitoramento X milhares de menções a um determinado posicionamento do teu candidato. Aquilo você não sabe o que é, de onde veio, que grupo que está falando. Então, é uma temeridade você responder com tanta velocidade da informação a isso dentro de um processo onde você está com um alto nível de exposição. Por exemplo, a gente teve um caso nessa eleição, o caso do Zema. O Zema se elegeu em virtude de um debate. Você imagina se numa situação dessa, o estrategista da campanha do Zema, que estará aqui no próximo painel, tivesse dado uma informação de mídia social equivocada durante o debate. Ele talvez não teria o sucesso que ele teve. Ele tinha pouco tempo de TV, ele tinha uma campanha barata,
mas ele tinha um posicionamento acertado e ele conseguiu, no debate, se posicionar muito bem e virou a eleição de uma hora para outra, que foi um case que a gente tem que observar com cuidado, porque, de fato, foi um case muito relevante nessas eleições. Por outro lado, a gente fala do case do Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito, por que ele foi eleito, o que aconteceu? A televisão, para o Bolsonaro, foi extremamente importante. Eu não estive aqui ontem, não vi o painel de ontem, não pude estar presente, mas eu tenho certeza que, que os painelistas que estavam discutindo sobre isso ontem devem ter abordado essa questão. Agora, a diferença do posicionamento do Bolsonaro é que ele começou um trabalho muito antes do que qualquer um nas redes sociais, tinha um posicionamento claro, uma mensagem objetiva, assertiva e sabia para quem ele estava falando. Então, essa objetividade, essa clareza na mensagem para utilizar um novo veículo de comunicação que necessita que você tenha tempo para você criar o posicionamento é fundamental. Por quê? Porque a TV, ela é ainda a grande mídia de massa que causa um impacto, mas as redes sociais, ela permite que você se engaje e você personalize a mensagem. Então, você tem uma capacidade de aproximação que a TV não te dá. Então, hoje, se você conseguir juntar isso, e eu acho que a gente teve um êxito na campanha do João Dória, desde a eleição de 2016, porque o que o João faz? O João, nas redes sociais, nas ações de PR, na televisão, no seu dia a dia, ele tem um comportamento comunicacional que é alinhado. Então, isso facilita a transmissão da mensagem. O João está sempre presente com uma mensagem que está adequada para cada veículo de comunicação. No caso do Bolsonaro, não está virando aqui o meu guide aqui. No caso do Bolsonaro, desculpa, no caso do Daciolo, né? O que aconteceu com o Daciolo? O Daciolo, de certa forma, que chegou na frente do Henrique Meirelles, que é um negócio que todo mundo deve se perguntar, como é que a campanha do Henrique acabou atrás da campanha do Daciolo, quando a campanha do Henrique foi a campanha mais cara. Eu trabalhei com o Henrique em 2002, conheço bem o Henrique. Aí você fala, foi posicionamento, não foi estrutura, não foi falta de profissional, mas tem outras questões, né? Então, você tem uma questão de posicionamento, formato, mensagem, que o Daciolo, com a sua simplicidade, com uma campanha barata e praticamente sem estrutura, ele deu uma mensagem engraçada, num formato claro, que todo mundo comprou e memetizou e pronto, virou o voto. Então, tem certas coisas que a gente vê nas campanhas, depois que passa o processo, quando a gente começa a analisar, se perguntar para vocês assim, vocês precisam de uma agência de marketing político, vocês precisam de profissionais especializados, eu acho que a gente precisa mais do que tudo o quê? Bom senso e não dar mais valor para uma coisa ou para outra, né? Porque, na verdade, a receita do bolo, de certa forma, ela é meio simples, né? Por incrível que pareça, né? Acho que, em primeiro lugar, a questão o posicionamento tem que ser claro. Se o posicionamento é claro, ele tem que chegar para as plataformas de uma forma objetiva e sinérgica. Agora, isso é um grande desafio, porque você precisa de profissionais com perfis diferenciados, mas que tenham capacidade de trabalhar junto num processo caótico, de muito estresse, de muita pressão, e que nem sempre você consegue ter uma afinidade entre quem trabalha na área digital, entre quem trabalha na área de pesquisa, quem trabalha com TV. Então, esse é um desafio que a gente precisa entender que é assim e precisa cada vez mais ter uma resiliência para saber que essas partes do todo de uma campanha eleitoral, hoje, cada vez mais, elas precisam trabalhar em conjunto. Quanto mais sucesso você tiver isso, eu acho que a gente teve na campanha do João, pela própria condução do João, que tem um jeito de trabalhar um pouco diferenciado, porque o João, ele cria conselhos, vários conselhos, e no caso da nossa campanha, a gente tinha um conselho de comunicação que tinha reuniões muito frequentes,
E isso facilita com que as ações de PR, as ações de TV, as ações de rádio, as ações digitais, as ações de campo, do dia a dia da campanha, elas fiquem mais sinérgicas. Então, está todo mundo jogando junto o tempo todo e empurrando o barco junto o tempo todo. Então, se o comandante, o coordenador geral da campanha, o meu sócio, Nelson Biondi, né? Mas, por um outro lado, o Nelson sempre teve, junto com o João, uma condução da campanha muito coletiva, entre todos os players responsáveis pelas suas áreas. Isso é um diferencial de sucesso numa campanha eleitoral. É o nosso jeito de trabalhar, um jeito mais descentralizado, mas que dá uma autonomia para as suas áreas, e isso facilita muito a campanha. Então, assim, o que é muito importante para nós hoje, olhando essas novas mídias, essa questão da mídia digital, é a personalização da mensagem. Então, a personalização da mensagem, a gente viu ela muito clara, né, em algumas campanhas, que foi o caso da campanha do Bolsonaro, a simplicidade da mensagem, a gente vê isso na campanha do Daciolo. Então, por exemplo, faltou na campanha do Henrique, quando apesar do Henrique ser um excelente candidato, e todo o peso que ele carregou, faltou para o Henrique uma simplicidade para transmitir uma mensagem muito complexa. Proximidade. Nessa questão da proximidade, você conseguir estar próximo do eleitor, algumas campanhas conseguiram isso, a nossa campanha conseguiu isso, a campanha do Ciro nas redes sociais conseguiu fazer isso, para alguns segmentos da sociedade, foi o caso dos jovens, apesar dele não ter chegado no segundo turno, ele conseguiu ter esse engajamento dos jovens na campanha dele, né? Essa coisa do acesso facilitado para o eleitor, então, responder rápido, estar presente. As campanhas do Bolsonaro fizeram isso, a nossa campanha fez isso, e eu parabenizo aqui o Ricardo, porque a campanha lá foi uma campanha exitosa, a gente acompanhou esse case desde o começo, muito antes da eleição, então foi muito bem estruturada, foi muito bem preparada, é um case de sucesso, conseguiu criar essa proximidade, o acesso, que era uma coisa importante, num lugar onde você não tem, como São Paulo, um público tão conectado como a gente tem na região sudeste, mas conseguiu o quê? Fazer uma convergência desses meios, de rádio, de TV, das redes sociais. E, principalmente, por último, a questão do relacionamento. Hoje, a gente falou aqui sobre experiência, né? Então, acho que tem essa questão da experiência, você ter uma boa experiência, você está atento à questão desse pinball interativo, onde você vai encontrar o teu eleitor, o cidadão, em várias plataformas, e você precisa impactá-lo de várias maneiras, com approaches diferentes. Então, por último, a questão de estabelecer um relacionamento com o eleitor. Isso acontece hoje com as marcas. As marcas hoje querem estabelecer relacionamento com seus clientes. E na política, a mesma coisa, você precisa estabelecer um relacionamento com o eleitor. E no momento que a gente está vivendo, é um momento disruptivo, é um momento bastante... Acho que ninguém nunca viveu, acho que nos últimos anos, um momento tão diferente como a gente está vivendo. Então, esse resgate de relacionamento, transparência, seriedade e papo reto com o eleitor é o que vai colar daqui para frente. Então, não adianta mais querer enrolar o eleitor, não adianta mais querer dizer por quê, porque nós estamos num momento disruptivo. A comunicação institucional, política e eleitoral, ela mudou. Então, a gente precisa ter essa clareza, esse discernimento, para poder trabalhar bem, tanto no aconselhamento dos governos, no que diz as políticas de comunicação de governo, nas campanhas eleitorais. Então, é isso, eu vou passar o microfone aqui para o próximo painelista. Obrigado pela atenção.